A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu, graças a Deus, estou muito bem. Hoje eu vim falar com vocês sobre viver o espiritual. O que eu vejo muitas pessoas no deserto passando provas, passando conflitos internos, porque não conseguem olhar e viver o espiritual. Todos que estão buscando pela restauração do casamento estão porque, com as forças humanas, já fizeram tudo que podiam fazer. E muitas vezes ainda querem resolver com as próprias mãos. O que seria isso? Sol, o que seria resolver com as próprias mãos? Seria você ir atrás, correr atrás da pessoa, ficar implorando atenção, o que é pior. Muitas vezes usando os filhos para chamar a atenção. Isso daí é você estar vivendo o real, utilizando as suas próprias forças para que você traga seu esposo ou sua esposa de volta. Isso aí é muito ruim. Por quê? Porque você não deixa Deus agir. Quando Deus quer trabalhar na tua vida, você vai lá e age com as próprias mãos. Eu digo que, se nós estamos no deserto, se nós estamos buscando pela restauração da nossa família, pela restauração do nosso casamento, o que nós podemos fazer é viver o espiritual, lutando com as armas espirituais. Lá em Efésios 6 está escrito que as armas espirituais foram deixadas por Deus para que nós possamos vencer as lutas desse mundo. E são essas armas que você terá que utilizar. Você não vai ganhar com palavras, com forças, chorando, chamando atenção, esperneando. Isso não resolve. Se resolvesse, você já teria resolvido faz muito tempo. Porque dessa forma que você está fazendo, você já fez, não deu certo. Então, eu falo a vocês, lutem com as armas espirituais. O Senhor, Ele vem e faz o milagre quando as nossas forças humanas se esgotaram e quando a nossa confiança está em Deus. No mundo teremos aflições, mas Cristo disse, eu venci o mundo e você também vencerá. Você vencerá. Só que muitas vezes o coração está tão apertado, a dor está intensa, que a batalha, ela se torna uma batalha que você precisa vencer de tudo quanto é jeito. E daí o que você faz? Põe os pés pelas mãos e vai atrás. Quer resolver na força do grito, na força da palavra, muitas vezes tentando mostrar para a pessoa o quão errada ela está, não vai resolver. Não vai resolver. Você tem que entender que o inimigo ele entra para cegar a outra pessoa. Ele entra no teu casamento para destruir. Então, ele cegando o seu esposo, a sua esposa, ele vai conseguir aos poucos minar a sua fé, te afetar. Porque eu sempre falo que quando é alguém distante, a gente não se importa. Por quê? Porque não dói tanto. É uma pessoa distante que não vai fazer diferença na sua vida. Agora, o inimigo, ele age com as pessoas de perto para te ferir, para te magoar. Eu vejo muitas pessoas falando, nossa, meu marido mudou completamente, ele não é mais a mesma pessoa. Ele não faria isso, ele está fazendo de tudo para me magoar, para me machucar. Está deixando a provisão dos nossos filhos de lado, está deixando a provisão da nossa casa de lado, está com outra pessoa. Nem parece aquela pessoa que eu conheci. Não parece porque não é. Não é a mesma pessoa. Eu posso te garantir que não é. O inimigo cegou de uma forma que ele nem lembra quem ele era. Não, ele nem lembra e ele nem quer lembrar. Tudo que remete a passado, tudo que remete à família, ele não quer saber. Porque ele está vivendo uma nova fase. Ele está vivendo o novo. E esse novo, ele quer viver. Ele não quer que ninguém atrapalhe. E você é a lembrança do que atrapalha a vida dele. O que as pessoas que forem embora, elas menos querem ter é trabalho. É resolver ou solucionar problemas. Eles não querem. Por isso que abandonam. Eu vou viver a minha vida e eu sempre falo que é tão difícil a gente construir as coisas, construir no sentido de construir a família, construir uma casa,
construir uma carreira. É tão difícil, o inimigo ele entra, ele consegue destruir de uma forma tão fácil, e ele começa pela família. Ele vai na família, ele vai no casamento, porque é onde tem o equilíbrio. Se desequilibrar ali, as outras áreas vão desequilibrando também. Então, quando o inimigo entra, ele entra no quê? Para destruir o casamento. Porque é a porta mais fácil, né? Eu vejo até pessoas falando, nossa, na minha família, eu tenho que quebrar essa maldição hereditária, porque todos os casamentos foram destruídos. Não, gente, porque é mais fácil, né? O inimigo ele está tendo sucesso há milhares de anos, porque é fácil. Ele entrou, destruiu a família, ele vai destruir as outras áreas. Então, o que eu falo para vocês, a sua luta não é contra a carne, a sua luta não é contra o seu esposo, contra a sua esposa. A sua luta é uma luta espiritual e uma luta vencida no joelho, na oração, na santificação, no jejum. Quando a gente fala isso, as pessoas não entendem, porque elas querem ver o resultado ali de imediato. E muitas vezes não vão ter. Na maioria das vezes não vão ter no imediato. Porque o inimigo ele trabalha no visível, ele trabalha para te atingir, para te ferir. Mas Deus trabalha no invisível. Ele nos surpreende. Quando as nossas forças minaram, quando você pensa, não tenho mais força, ele vem e aparece com milagre. Só que você, nesse momento, você tem que estar descansado, você tem que estar na confiança. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente bate na mesma tecla achando que a gente está certo. Eu estou certo nisso, eu não aceito isso, eu quero isso, eu quero. A gente parece aquela criança birrenta, né? Que quer o pirulito de volta. E às vezes não é assim que Deus quer trabalhar na tua vida. O Senhor, Ele quer alicerçar a tua casa. O Senhor, Ele quer alicerçar o teu casamento. A estrutura que foi abalada, Ele vai reconstruir. E para isso, há um tempo na reconstrução. Mas o Senhor não poderia fazer isso de imediato? Claro que poderia, Ele é Deus. Mas Ele não faz por quê? Porque senão seria muito fácil e a gente não dá valor ao que é fácil. A gente não dá, o ser humano não dá valor ao que é fácil. Ele dá valor àquilo que ele demora a conquistar. Ele dá valor àquilo que é difícil. Você vai lembrar dessa sua prova que você está passando pelo resto da vida. Por quê? Porque te doeu, porque mexeu com as suas estruturas. Quando são coisas assim na nossa vida que não há dor, não há abalo, a gente esquece. Aí você pode pensar, então o Senhor é mau, Ele quer nos ver sofrer. Não, Ele nos quer fortes, preparados, porque Ele sabe que do mundo jaz do maligno. E o maligno vai tentar a todo custo. E se nós não tivermos preparados como guerreiros e guerreiras do Senhor, a nossa casa não fica em pé. Vocês podem ver tantos testemunhos que nós temos e muitos testemunhos também de pessoas que retornaram ao deserto, porque não foram sábios e não foram sábias. Não foram. Naquele momento que o casamento foi restaurado, ela simplesmente se esqueceu de Deus. A pessoa esquece. Por quê? Porque não tem dor. Aquilo que não tem dor traz esquecimento. Agora, quando dói você não tem que tomar o remédio? Tá doendo ali, você vai, corre e vai tomar o remédio. Por quê? Porque dói. Então, aquilo que dói, a gente lembra. Eu sei porque quando eu estava no deserto, a minha oração era completamente diferente. Eu orava muito mais, eu buscava muito mais, eu jejuava muito mais, porque aquela prova ali estava me machucando, aquela prova que eu estava passando, ela estava ali visível o tempo todo. E hoje não. Hoje a minha oração, ela é mais coerente, ela não é uma oração em desespero, ela é uma oração que eu não busco tanto como eu buscava às madrugadas. E muitas vezes tem certas pessoas que deixam de orar. Eu vejo pessoas falando só, não oro pelo meu esposo, não tenho vontade de orar pelo meu esposo. Gente, se vocês oram, para os seus filhos, para os seus pais, apresenta o seu esposo na oração. O Senhor vai fazer a obra, o Senhor vai fazer o milagre, apresenta. Não tem o porquê você não apresentar. Não digo para você orar 24 horas, porque com o passar do tempo, as nossas orações, elas vão ficando orações mais sensatas e não com tanta dor como na primeira fase, que a gente ora, acho que a cada 2 minutos a gente está orando porque a dor é muita, Mas não deixe de orar nem por você, nem pelo seu esposo. Apresente o seu esposo em oração, apresente a tua família em oração e deixe o Senhor agir, porque o Senhor age. Ele sabe, Ele conhece esse problema, Ele conhece porque há tempos o inimigo ele vem
no mesmo problema, atingindo as mesmas pessoas, as famílias, atingindo aquilo que é mais fácil para ele, porque é mais fácil ele destruir um casamento. Ele sabendo que ele vai destruir esse casamento, ele também sabe que ele destruirá as outras áreas. Por quê? Porque ficamos muito fragilizados e ele sabe como agir. Então, não abandone a causa. Só que lute com as armas certas, lute com as armas espirituais, as quais o Senhor nos deixou. Lute com essas armas que você vai vencer. O inimigo está dizendo que você não vai vencer, que já está tudo perdido, está tudo derrotado. E você olha no real e você não vê saída. Mas entenda que há saída. E a saída é Deus. A mudança começa em nós. Nós temos que mudar. Nossa, mas já tentei isso, já tentei aquilo, não deu certo. Então não tente mais. Entregue para Deus. E começa a orar diferente. Senhor, eu já tentei dessa forma, eu tentei dessa outra forma. Então me oriente de que forma eu preciso agir. Me oriente como eu preciso orar. Me oriente de que forma eu possa falar sem ser uma forma ofensiva. Porque tem muitas pessoas que falam aquilo que está no coração. E a dor é muita. E o que está no coração sai pela boca, né? Então não consegue ter uma conversa coerente. E começam as brigas, começam as batalhas, e daí lá vem a murmuração, e você vai enfraquecendo. Faça de tudo para que nesse deserto você fique bem. Porque você ficando bem, você não vai se enfraquecer. A gente se enfraquece quando a gente murmura, quando a gente fala que a nossa causa não tem solução, porque a todo momento a gente fica dizendo que Deus é fraco. Nós não temos um Deus fraco, nós temos um Deus forte. Nós temos que confiar no Senhor, porque é Ele que faz o milagre. Nós temos que confiar na palavra. Ah, mas eu nunca tive um profeta falando para mim. Gente, que é mais promessa que tem na Bíblia? Pega a palavra, abre ali. Quantas promessas nós temos? Quantos milagres o Senhor realizou? E o Senhor é o mesmo que fez o milagre lá de Lázaro ressuscitar, que curou a mulher do fluxo de sangue, que deu visão ao cego, que curou o leproso. O Senhor é o mesmo. Então, por que a gente não tem a fé necessária para a gente avançar? E a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Você tem essa fé? Se você tem essa fé, avance. O Senhor é contigo. Mas tente você mudar. Porque eu vejo muitas pessoas cometendo os mesmos erros, achando que o Senhor vai fazer a obra porque ela quer, do jeito que ela quer, da forma. E não é assim. Enquanto não houver mudança, não haverá milagres. E o milagre, ele vem quando nossas forças, as forças humanas, se esgotaram. Pensem nisso. Então, por isso, vocês têm que ver no espiritual. Entregue as causas de vocês ao Senhor. Porém, creiam no milagre e vivam o espiritual. Já veja a tua casa ali restaurada no espiritual. Já veja seu marido na tua casa, sua esposa na sua casa no espiritual. Porque do espiritual o Senhor transforma em real. E é só Ele que pode fazer. Não é outra pessoa que pode fazer. É só o Senhor. Porque Ele é o dono do milagre. Amém? É esse recado que eu tinha que dar para vocês. Eu desejo a todos que nós tenhamos uma linda e uma ótima semana. Fiquem com Deus.